programa Céus Abertos, com o pastor Rosival Molina. Bom dia! É uma alegria estarmos juntos nessa manhã para mais um programa Céus Abertos. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Então junte toda a família e vamos juntos ser edificados por essa palavra. Hoje temos uma programação especial. É uma programação para você que vive um relacionamento ou que está pensando em iniciar um relacionamento. Nós vamos juntos, eu e o pastor Rosival Molina, falarmos acerca dos ensinamentos que o próprio Deus deixou na sua palavra sobre o nosso coração, sobre os nossos olhos, sobre a nossa boca e sobre todos os nossos caminhos. Fique conosco e eu tenho certeza que assistindo essa palavra você vai sair daqui impactado pelo poder dela. Livro de Provérbios, nós vamos ler do verso 4, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 23 até o versículo de número 27, né? Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração através desta palavra. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém? Irmãos, nós queremos compartilhar com você alguns conselhos que a própria palavra de Deus nos dá para que você tenha uma vida abençoada, uma vida bem-sucedida, um casamento bem-sucedido, relacionamentos bem-sucedidos, enfim, que você seja bem-sucedido em tudo que fizeres, sobretudo nos teus relacionamentos. Então a Bíblia nos mostra aqui alguns conselhos, né? Ela começa falando que você precisa guardar o coração. Tudo surge no coração. Algumas pessoas acham que o negócio está na mente, que o negócio está na cabeça, que o negócio está no cérebro. Mas primeiro ele surge no coração, e aí sobe para a mente, sobe para os pensamentos, para o aspecto psicológico, e aí então ele se torna uma atitude. Então a Bíblia nos fala que você deve guardar o coração. A questão do coração ela é tão importante que até a sua aparência depende do coração. Provérbios 15, 13, em Provérbios 15, 13 diz que você fica mais bonito se você tiver com o coração bom. A Bíblia nos diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Você vai ficar mais bonito, vai ficar mais bonita, porque o coração alegre aformoseia o rosto, né? Também a Bíblia nos diz para você tomar cuidado com o seu coração, porque ele nos engana, ele é enganoso, ele engana as nossas vidas, ele engana as nossas atitudes, ele engana todos os nossos comportamentos. A Bíblia diz em Jeremias 17, 9, que enganoso é o coração do homem, quem vai o conhecer, quem vai... Então ele nos engana. Então você precisa saber o que você coloca dentro do coração, precisa saber o conteúdo. Pastor, o que eu devo colocar no meu coração? Você deve colocar a palavra de Deus. Lá no livro de Salmos 119, no verso 11, ele diz assim: eu escondi a tua palavra no meu coração
para eu não pecar contra ti. Então tem que tomar cuidado com o que você vai preencher no coração. E aí, aqui a Bíblia nos mostra nesse livro de Provérbios, o verso 24. Ele vai nos falar, 24, 25 e 26, ele fala sobre a nossa boca, ele fala sobre os nossos olhos, e ele também fala sobre os nossos caminhos, né? E a primeira coisa que ele começa falando é no verso de número 24, que ele começa a falar sobre a boca, né? E a boca é algo muito perigoso, irmãos, é muito perigoso, né? A Bíblia nos fala que o coração pode influenciar a boca. O coração influencia tudo. Ele influencia a mente, ele influencia a boca, ele influencia os olhos, ele influencia os seus caminhos. A Bíblia nos fala que ele influencia a nossa boca. Lá em Mateus 12, 34, a Bíblia nos diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então nós precisamos cuidar do nosso coração, porque ele pode influenciar a nossa boca. Ele pode gerar contaminação no seu corpo. Então, no livro de Provérbios 4, no verso 24, nós vemos aqui, pastor, o que diz aí? Versículo de número 24 diz assim: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Nós estamos num culto especial para casais, e é muito interessante que Deus, ele criou tudo. Ele criou os céus, ele criou a terra, ele criou os animais, ele criou o ser humano, ele criou eu e você. Mas existe uma coisa que ele não tem paternidade, que é a mentira. A Bíblia vai dizer em João, capítulo 8, versículo de número 44, assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Estamos num culto para casais. É bem verdade que a falsidade, ela é sinônimo da mentira, ela é sinônimo da deslealdade, ela é sinônimo da hipocrisia. Mas quando nós olhamos aqui, nós precisamos entender que dentro de um relacionamento, ela pode ser evidenciada através da falta de sinceridade, através da falta de verdade, da manipulação. Sabe aquela coisa de, eu vou contar uma meia verdade, mas não tem problema, é pro bem do meu esposo, é pro bem da minha esposa, é pro bem do meu amigo. Não existe meias verdades, ou é verdade ou é mentira. Hoje nós viemos aqui dizer para vocês que é muito melhor dizer uma dura verdade do que dizer uma doce mentira, porque dessa forma o nosso coração não será envenenado. A fala cria pensamentos, pensamentos geram ações, e ações têm consequências e reações. Mas nós cremos que estamos aqui porque existe um povo que tem uma intencionalidade contínua, que fala a verdade, que faz avaliação constante do que é certo, do que é errado. É melhor sentar, é melhor falar a verdade, orar, conversar, estabelecer limites, porque eu creio que desta forma Deus irá operar e blindar relacionamentos. Você acredita nessa palavra? Glória. Aleluia, glória a Deus. Pastor, continua dizendo a segunda parte do versículo. A Bíblia nos diz aí no verso 24: desvia de ti a falsidade da boca, a tortuosidade da boca. E ele diz mais, ele diz assim: e alonga de ti a perversidade dos lábios. Pastor, mas não é a mesma coisa? Não. Às vezes você não fala mentiras, às vezes, como disse a pastora, o omitir também é meio que mentir, né? Mas às vezes os seus lábios são perversos. E ele diz aqui: desvia de ti a perversidade dos lábios. Às vezes você consegue
abrir a boca só para criticar. Às vezes você consegue abrir a boca só para apontar defeitos, para apontar erros. A Bíblia nos diz em Provérbios 18, 21 que com as suas palavras você pode dar morte ou dar vida a uma pessoa. Você pode edificar a vida dela ou pode destruir a vida dela. Então a morte e a vida estão no poder da palavra. É preciso cuidar da perversidade. Use as suas palavras, use a boca não como perversidade, mas como canal de bênção, para abençoar o seu cônjuge, para abençoar os seus filhos, para abençoar tudo que você faz, abençoar o trabalho. Use a sua boca para progredir e para manifestar bênção sobre as suas vidas. Então, desvia de ti a tortuosidade da boca. Nós vemos aqui então duas coisas no verso 24. Como disse a pastora, a falsidade, a mentira e a perversidade, que é aquilo que não edifica. Mas o autor continua dizendo no verso 24 agora sobre os olhos. Agora ele fala, você cuidou do coração, não afetou a sua boca. No verso 25, agora ele também fala dos olhos. E o olho é uma coisa que também pode ser influenciada pelo coração. A Bíblia diz que em Mateus 6, 22, que se os seus olhos forem bons, o seu corpo será luz. Todavia, se os seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Então o Senhor me trouxe aqui para te dizer que você precisa também cuidar dos olhos, cuidar da forma como você enxerga a vida, como você enxerga as pessoas, como você enxerga o mundo, como você enxerga as situações. Às vezes a mesma situação, se são olhadas por duas pessoas diferentes, os resultados, as visões são totalmente distintas. E ele nos diz aqui no verso 25, o que diz aí, pastor? Verso 25 diz assim: os teus olhos olhem para frente, e as tuas pálpebras orem direto diante de ti. Eu acho interessante, pastor, que quando nós olhamos para esse versículo, o autor Salomão, ele nos impulsiona a olhar para frente. Mas quantas vezes dentro de um relacionamento nós nos colocamos a olhar para trás? Deus está a todo momento dizendo: olhe para frente, olhe para o futuro, mantenha a sua visão aberta. Eu declaro nessa noite que os olhos espirituais de todos que aqui estão ouvindo essa palavra estão sendo abertos em nome de Jesus, porque a Bíblia vai dizer que se nós olharmos para frente, Deus irá operar grandes maravilhas. Eu acho interessante que em Josué capítulo de número 3, verso de número 5, a Bíblia vai dizer: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Eu acho lindo que o texto fala: santificai-vos, e isso é hoje, mas Deus irá operar no amanhã. Aquilo que você planta hoje dentro do seu relacionamento, aquilo que você planta hoje em todas as áreas da sua vida, se você continuar firme e constante, amanhã o Senhor irá operar o milagre. E existem 3 tipos de visões que nós queremos compartilhar com vocês nessa noite. Primeiro tipo de visão, a visão realista, que é aquela visão que a pessoa, pautada naquilo que está vivendo ou vendo, diz: ah, eu sou realista, isso daí, pastor, não vai dar certo não. E isso não vem só de nós agora, isso é bíblico. Quando nós vamos para o texto, Moisés, ele enviou 12 espias para explorar a terra prometida, a terra de Canaã. A Bíblia vai dizer que foram 10, voltaram e disseram: a terra, ela é boa, ela emana leite e mel. Mas tem o seguinte, lá tem um povo muito forte, os gigantes, o lugar lá é muito fortificado, não sei não, hein? Mas a terra não era boa, mas não emana leite e mel. Só que a Bíblia vai dizer que mesmo a terra sendo boa, eles prevaleceram a sua visão naquilo que não era bom. Eu acho interessante que existe outro tipo de visão, a visão otimista. E a visão otimista, ela vai ser a visão daqueles 2 que também foram na terra prometida, mas voltaram dizendo: é o seguinte, tem uns gigantes lá,
mas a terra é boa, ela emana leite, eu acho que vai dar certo. E nós precisamos viver isso dentro do nosso relacionamento. Nós precisamos não pautar naquilo que estamos vendo e vivendo agora, mas naquilo que Deus irá operar. E aí é onde entra o terceiro tipo de visão, que é a visão futurista. Quando nós olhamos para a visão futurista, nós entendemos que aquilo que nós estamos vivendo hoje não determina o nosso amanhã. Você pode levantar a sua mão, porque Deus está dizendo através dessa palavra que aquilo que você está vivendo hoje na tua casa, no teu relacionamento, na tua vida, em todas as áreas, não determinam a tua história, não determinam o teu futuro, mas você santifica hoje e amanhã você vai colher bênçãos. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? A Bíblia vai dizer então que em João 11, verso de número 40, disse-lhes Jesus: não disse eu que se creres, verás a glória de Deus? O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: não perca o foco. O inimigo, ele vem com muitas situações, pastor, querendo nos fazer desviar o foco. Se você está onde você está, Deus te plantou lá. Então não perca o foco do propósito, não perca o foco da promessa. Não volte, não olhe para trás, a não ser que Deus mande. Tudo que você for fazer, ore hoje, plante hoje, consagre seu relacionamento hoje, consagre a sua vida hoje, busque hoje, e eu tenho certeza que amanhã você irá glorificar o nome do Senhor, porque Ele continua o mesmo e Ele ainda muda as situações. Glória. Aleluia. No verso 25 ainda, irmãos, de Provérbios 4, 20, né? A Bíblia diz lá no verso 25, como disse a pastora, que se os seus olhos devem olhar direitos, eles devem olhar para frente. E ele termina dizendo assim no verso 25: e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. As pálpebras é essa pele que nós temos sobre os olhos. E ele está dizendo: as tuas pálpebras olhem diretamente. Não fica com as pálpebras olhando para baixo. Tem gente que tem visão de galinha, só olha para o que está ali caindo. Mas o Senhor manda que a gente tenha visão de águia. Lá no livro de Isaías 40, no verso 31, diz que você tem que ter visão de águia. Você tem que olhar para frente. Tem gente que fica olhando o que passou, fica olhando o que perdeu. Tem gente que fica só com os olhos no passado. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer, no livro de Hebreus 10, 17, o Senhor diz: dos teus pecados não me lembrarei mais. Se você já pediu perdão, se você já confessou os seus pecados, a Bíblia diz em Provérbios 28, 13, que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então se você já deixou, dos teus pecados não me lembrarei mais. A Bíblia diz em Romanos 12, 20, se o teu inimigo tiver fome, dê algo para comer. Se ele tiver sede, dê algo para beber. Fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, vai ficar de cabeça quente. Então esqueça o que passou, esqueça o que ficou. A vida é mais ou menos como um automóvel. O retrovisor é pequeno, o para-brisa é grande. Você deve olhar para o passado só para ter uma experiência do que não fazer mais. Mas você tem que ter uma visão de futuro, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. No verso 26, irmãos, de Provérbios 4, a Bíblia também já falou da boca. No verso 24 já falou dos olhos, no verso 25. E ela fala que o coração influencia os nossos caminhos. Em Provérbios 14, 12 diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são morte. Porque o coração, ele influencia o seu caminho. Então o coração pode influenciar o seu caminho, o coração pode mudar a sua história. E é mais ou menos assim uma pergunta que você tem que fazer: o seu coração está influenciando o seu caminho, ou o seu caminho está influenciando o seu coração? Essa é uma pergunta que você precisa realizar para você. E a Bíblia nos diz no verso 26, diz assim sobre os caminhos: pondera a vereda dos teus pés, e todos os seus caminhos sejam bem ordenados. Pastor, quando nós olhamos para este versículo, ele diz: pondera, a primeira parte, pondera a vereda dos teus pés.
E quando nós olhamos esta palavra pondera, ela nos faz entender que nós precisamos pensar antes de agir. Nós precisamos tomar atitudes pensadas. Nós não podemos tomar atitudes no calor da emoção. Existe um estudo que diz que se você está muito feliz, então não tome uma atitude, porque talvez você tome uma atitude baseada na sua emoção e que não é aquilo que precisa ser realizado. Às vezes também você está muito triste, porque a vida é feita de alegrias e tristezas. E estando muito triste, você também quer tomar uma atitude. Mas Deus está dizendo através dessa palavra, pastor, que nós precisamos ponderar a vereda dos nossos pés. Eu acho interessante que em Eclesiastes 3, verso 1, um texto muito conhecido, ele diz assim: tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então eu me lembro de um texto que diz em Salmos 37, verso 25: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu acho lindo que quando nós olhamos para esse texto, Deus está dizendo que não importa o tempo, não importa a situação, não importa o momento, Ele é um Deus que é Pai, e Pai não desampara. Eu não sei a situação que você está passando, mas Deus está dizendo através dessa palavra que Ele não te desampara. Você pode levantar a sua mão e dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, porque Ele está dizendo que Ele não te desampara. Aleluia. Glória a Deus. E Ele continua dizendo, lá no livro de Provérbios 4, no verso 26, ele diz: pondera a vereda dos teus pés, como disse a pastora, pensa bem antes de tomar uma decisão. E ele continua dizendo: e todos os seus caminhos sejam bem ordenados ou bem planejados. Você precisa planejar as coisas, você precisa planejar as atitudes. A Bíblia nos fala muito sobre planejamento. Então é preciso fazer tudo planejado. Você precisa que os seus caminhos, seus planejamentos sejam bem ordenados. E ele termina dizendo: cuida do coração. Cuida do coração, porque o coração vai influenciar a boca. O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Cuida do coração, porque ele vai influenciar os olhos. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luz. Cuida do coração, porque seu coração vai influenciar os seus caminhos. Há caminhos que ao homem parece bom, mas são caminhos de morte. E ele termina dizendo no verso 27: não te desvie nem da direita e nem para a esquerda. Retira o seu pé do mal. O Senhor está dizendo para você andar com retidão, andar no caminho certo, andar como um homem certo, como uma mulher certa, como um filho certo, como um jovem, uma pessoa certa. Ande no caminho certo. Pastor, mas qual é o caminho? A Bíblia diz que o caminho é Jesus. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho. A Bíblia diz que você precisa pensar nas coisas de cima. Lá em Colossenses 3,2, ela diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Sabe por quê? Em Isaías 55, 8 e 9 diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. Então, se eu começo a pensar nas coisas do céu, o meu pensamento começa a se assemelhar ao pensamento de Deus. Eu começo a ficar parecido com os pensamentos de Deus. E a Bíblia nos diz para ter a mente de Cristo. Então, o único que consegue sondar o coração é o Senhor. Ele diz em 1 Samuel 16:7 que o Senhor não vê como o homem vê, Deus vê o que está no seu coração. Então você precisa guardar o coração. Pastor, o que é que eu tenho que fazer no meu relacionamento? Orar juntos. Primeiro conselho, ore junto. Salmo 51, verso 10 diz: cria em mim um coração puro, cria em mim e renove em mim um espírito reto. Ore junto
com o seu cônjuge, com o seu esposo, com a sua esposa, e Deus vai começar a abençoar essa aliança. Comece a buscar Deus juntos. Fala, nós temos que tomar uma decisão na semana que vem. Busque o caminho juntos. A Bíblia diz em Jeremias 29:13: buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração. Se você buscar o Senhor, o caminho, qual é o caminho? De todo o coração, Ele vai te mostrar e você vai encontrar o Senhor e o nome dEle será engrandecido. Então, para terminar, é bom guardar dinheiro, é bom guardar bens, é bom guardar documento, mas em Provérbios 4:23 diz: de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. Deus quer cuidar da sua boca, Deus quer cuidar dos seus olhos, Deus quer cuidar dos seus caminhos, mas antes você precisa cuidar do seu coração, e o nome dele será engrandecido e glorificado. Amém? Aplauda o Senhor por esta palavra, irmãos. Eu creio que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. Você pôde perceber o quanto é importante termos sabedoria nas nossas palavras, nos nossos olhos, em todos os nossos caminhos. No entanto, de todas as coisas, o mais importante é guardar o nosso coração. Para isso, nós precisamos fazer duas coisas. A primeira é tirar do nosso interior tudo aquilo que não agrada a Deus. E a segunda? A segunda é fazer aquilo que está escrito em Salmos 119:11. Vamos ler juntos? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Medite nessa palavra, pratique esta palavra e seja mais do que vencedor. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Até a próxima semana.